galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia de ontem foi marcado pela oficialização do ex-ministro Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública. Obviamente, vamos falar muito sobre isso, trazer muitas coisas, só que antes... quero abrir o vídeo falando da carreta furacão, atualizar sobre dois casos que comentamos ao longo do dia de ontem, que eu acho que inclusive um deles a justiça quer investigar um pouquinho a mais. E nesse primeiro tópico temos uma notícia que aos meus olhos é muito boa. Envolve uma vitória da Jovem Pan, uma vitória judicial contra o Sleep Giants, e eu vou explicar para vocês porque isto soa bem interessante perante os meus olhos. Mas vamos continuar. Depois vamos falar aí do Lewandowski, quero mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram, quero mostrar a passada de pano sensacional da Globo e uma resposta aí, né, rebatendo cada ponto aí que o Otávio Guedes tentou emplacar. E enquanto a Globo passava pano, tanto a Folha de São Paulo quanto o Estadão soltaram duas notas que elas se complementam, comentando sobre decisões recentes que o ex-ministro tomou enquanto estava lá no Supremo, que podemos falar que deixou o Lula feliz. Vamos falar assim, né? Nada demais. E aí depois eu quero falar com vocês sobre educação. No dia de ontem teve uma postagem que circulou bastante, mostrando aí sobre as grades nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Quero mostrar umas coisas para vocês, o que se está se tornando a educação nacional. E quero mostrar alguns debates, algumas falas nas redes sociais e algumas notas que saíram nos últimos dias que tem tudo a ver com isso tudo e que nos conecta com o tema seguinte, que a gente ainda vai falar de educação, mas colocando a coisa em outro patamar. Vamos trazer outras coisas, outras agendas que têm a ver com isso e que também vai nos conectar ao Poder Judiciário. Mas vem comigo, eu te garanto, tem muita coisa pra gente comentar. E, começando aqui, como eu disse, né, trazendo atualizações de alguns casos que comentamos ao longo do vídeo de ontem, o Márcio Macedo, o ministro de Lula, aquele que foi lá pro carnaval fora de época, o pré-caju, e que estava com seus 3 assessores e que receberam diárias, ele falou com Metrópolis. Macedo admite uso de dinheiro público em carnaval. Foi um erro formal. Que lindo, né? O chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, admitiu que houve um erro formal no uso de dinheiro público para que 3 assessores acompanhassem o ministro em carnaval fora de época em Aracaju, como mostrou Metrópolis. Aí veja, houve um erro formal no meu gabinete. Isso nunca mais se repetirá. 3 assessores foram para Aracaju e utilizaram passagens e recursos públicos. Então, gente, parem de reclamar, né? Vamos dar uma segunda chance. O petista sempre... ele já avisou, isso não vai acontecer de novo. Se acontecer, quem sabe vai ser outro errinho formal, mas vamos passar pano. Como é bom ser petista. Você pode fazer o que quiser, no final do dia você fala, foi um erro, e fica por isso mesmo. Já a Nízia, a gente comentou o caso dela, e parece que a Justiça, né, o Ministério Público, é um pouco mais de informações, e a Globo News repercute. Ministério Público pediu abertura de uma investigação envolvendo o filho da ministra da Saúde, Anísia Trindade, após o PT tentar se aproximar da atual prefeita de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e após liberação de repasse de 55 milhões para a cidade, o filho de Nízia foi nomeado secretário municipal de Cultura. Então o Ministério Público, junto ao TCU, quer investigar se houve alguma relação. Nada estranho por aqui. Mas vamos continuar. Aí, isso daqui, muitas pessoas falaram sobre a passada de pano, que é absurda. Até jornalistas que não são de direita comentaram sobre isso, porque a situação em Yanomami segue horrível, muita gente desnutrida, inclusive, né? Teve fotos, vídeos nas últimas horas mostrando a situação assim degradante para a tribo. E aí a Helene Cantanhede, vocês podem ver, né, ao vivo na Globo News, fala o seguinte: apesar de tudo isso, a situação grave que eles se encontram, o Estado brasileiro, apesar de tudo isso, né, a situação dos Yanomamis é grave e o Estado brasileiro não está dando conta. E além da questão humanitária, tem também a questão política. Por quê? Porque os bolsonaristas já estão fazendo a festa. Hoje mesmo eu ouvi, mas não diziam que a culpa era do Bolsonaro? Olha lá, continua tudo igual. Ela diz, não continua tudo igual, continua grave, mas não significa que continua tudo igual. Tá, pode ser que esteja pior, na verdade, né? Mas isso dá discurso à oposição, particularmente para os bolsonaristas. E qual foi o destaque que as pessoas deram?
Veja, a situação é uma tragédia. E em vez da Eliane Cantanhede estar preocupada com a tragédia, ela está preocupada com a repercussão que isto pode ter no governo Lula. É algo desumano. A gente já sabe como é que funcionam os jornalistas da Globo. E eu vi circular bastante isso daí. Eu primeiro vi alguns comentários, como posso falar, que não citavam a jornalista. Um jornalista que é do consórcio falando, poxa, ver colegas falando sobre a questão da Yanomami, pontuando que dar discurso para a oposição é o principal ponto, isso nos mostra que precisamos fazer uma autocrítica. Era uma postagem mais ou menos nessa linha, jornalista do consórcio. Depois eu vi alguns perfis da direita compartilhando a parte de cima do texto. Aí eu fui atrás, para trazer aqui em vídeo, destacar, deixar bonitinho. E eu vi a Eliane Cantanhede falando. E teve uma coisa que chamou minha atenção. Porque é algo que está se tornando normal, assim, a Rede Globo normalizou. Virou um padrão na Rede Globo. Perceba que a Eliane Cantanhede, ela não está falando olhando para a câmera. A Eliane Cantanhede, ela está lendo. Antigamente, você pelo menos tinha o teleprompter. O William Bonner estava lá, ele olhava assim, ó, aí lê, parecendo aqui, ó. Tem uma tela, ele está lendo, você acha que o William Bonner está olhando para você, mas ele só está lendo. Antes era o teleprompter. Eram os editores do jornal que pautavam o que os jornalistas deveriam falar. Agora é o WhatsApp. E a Eliane Cantanhede já se mostrou que é uma pessoa que tem linha direta com Lula. Ela já desmentiu o Jorge Pontual ao vivo uma vez. Ela disse que desmentiu, que o Lula mandou uma mensagem para ela. E depois ela falou que o Pacheco também está assistindo, porque também mandou um WhatsApp para ela. Então assim, o que é que está se tornando? Isso aqui não é mais jornalismo. Isso daqui é apenas uma pessoa que está lendo a narrativa que o PT ordena. Não, pede. Por que não precisa ordenar que o pessoal faz de boa vontade? É um absurdo o que está acontecendo nesse país. Aí, ela que está muito preocupada com a oposição, ela não é uma voz única. Em live com o Genuíno, militante fala em destruir Michele Bolsonaro. Em live com o ex-presidente do PT, o Genuíno, a coordenadora do SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Eunira Vilela, falou sobre a necessidade de destruir politicamente e, quiçá de outras formas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essas outras formas a gente fica meio assim, né? E vejam só, este vídeo não é de agora, ele circulou no dia de ontem, mas foi uma live do dia 22 de dezembro do ano passado, ou seja, 20 dias atrás, não muda muita coisa. Na mesma esteira, Elenira faz uma autocrítica em relação à habilidade comunicativa da esquerda. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos, somos nós, integrantes da esquerda. Se você observar como ela mobiliza as pessoas, é definitivamente melhor que Bolsonaro. Enfim, perceba que isso aqui é uma live de final do ano. Eles estavam, inclusive, discutindo sobre eleições. Depois nós falamos do Genuíno, falando sobre isso. Veja que a esquerda já está preocupada. Como podemos melhorar o nosso discurso para falar com mais pessoas? E eu vou voltar nesse tema lá na frente, quando a gente falar de educação. Como podemos moldar o nosso discurso para a gente colocar a nossa agenda para reverberar de uma maneira maior? A gente conseguir falar com mais pessoas defendendo as mesmas coisas. Estão fazendo autocrítica. Aí tem uma notícia que eu achei muito boa. Muito boa. Não é só porque venceu, é isso aí. Tem que mostrar pro Sleepjet que eles estão errados. Não é só isso. Mas é o seguinte. Uma decisão judicial, vocês sabem, que existe algo chamado jurisprudência. Quando você cria uma jurisprudência, cara, é um negócio diferenciado. E outra, além da jurisprudência, o fato do Sleepy Giant ter perdido, cara, assim, ele perdeu, foi condenado aqui, ó, ressarcir, multa, papapá, pagar as postagens. Você pode se referir ao caso, olha, o grupo que já foi condenado na justiça, por perseguição, etc. Então isso começa a colar, se torna um rótulo. Exatamente o que a esquerda faz diariamente com a turma da direita. E isso daqui é importante, porque vocês já viram diversas pessoas que se tornaram alvo dos Sleepy Giants ao longo dos anos. Aí tá ali, ó.
A nona vara civil do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em decisão publicada na quarta-feira, dia 10, que a campanha difamatória encampada pelos ativistas do grupo Sleepy Giants Brasil contra a Jovem Pan, abre aspas, transcendendo os limites legítimos de seu direito de liberdade de expressão, uma vez que representa não uma simples crítica, mas, aspas, a verdadeira ofensa à imagem e honra, fecha aspas, por meio de afirmações depreciativas e inverídicas. Aspas de novo. A iniciativa, hashtag Desmonetiza Jovem Pan, vincula a autora a atos antidemocráticos e a propagação de discurso de ódio sem comprovar a verossimilhança de tais declarações. Ademais, percebe-se que a atuação diverge inclusive de seu objetivo, visto que macula a democracia e a circulação de informações e do livre debate público ao afirmar que a autora deliberadamente apoia atos golpistas à democracia brasileira. Aí agora pense naquelas discussões sobre internet, rede social, aqueles órgãos que já estavam assim, esperando, quem sabe, chegar a eleição municipal para fazer uma parceria com os Sleepy Giants. Cara, isso daqui tem peso. Isso daqui tem peso. Isso daqui pode acabar por fechar muitas portas e enfraquecer parte aí da narrativa e do discurso da esquerda. Finalmente, a justiça se debruçou sobre o caso. Na sentença, o magistrado reforça que a iniciativa do Sleepy Giants Brasil não busca a transmissão de conteúdo de interesse público, mas sim depreciar a empresa perante patrocinadores, gerando severos abalos às suas parcerias comerciais e prejuízos financeiros, sendo inconstitucional. Assim, o juiz condenou o grupo ativista digital a acessar a campanha contra a Jovem Pan, excluiu os grupos criados no WhatsApp que tinham como finalidade a difusão da campanha difamatória sob multa diária de R$1.000, além de indenizar a empresa em 20 mil e pagar as custas processuais. Da mesma forma, a ação também condena as empresas Facebook e Twitter à obrigação de excluir os conteúdos difamatórios vinculados pelos Sleepy Giants nas plataformas digitais, incluindo também publicações do Instagram e sob multa diária de R$1.000. Anteriormente, a Justiça de São Paulo já havia decidido que a campanha do grupo ativista digital contra a Jovem Pan é ilegal e deveria ser interrompida imediatamente. E o advogado do caso, o João Frederico Mansur, fala o seguinte, a sentença proferida pelo magistrado reconheceu que a Jovem Pan foi injustamente e ilegalmente atacada pelos Sleepy Giants Brasil. A conduta ilegal dos Sleepy Giants, bem como reconheceu o magistrado, transcendeu os limites da liberdade de expressão, caracterizando a ofensa à imagem e à honra da Jovem Pan. Se hoje foi contra a Jovem Pan, amanhã algum dos grupos que já se sentiram penalizados pelo Sleepy Giants podem recorrer na justiça e inclusive citar este caso, apontando que o Sleepy Giants seria alguém com comportamento recorrente. Essa daqui é uma vitória importante. Vitória importante. Parabéns aí para a Jovem Pan. Parabéns. E já que estamos falando de justiça, vamos falar, né, do principal assunto do dia de ontem. Todo mundo já sabia, a gente já tinha comentado, mas ontem foi oficializado. Agora, o Lewandowski é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí na cerimônia, que teve a foto, ele, o Lula e o Dino, o Lula me fala isso daqui, Vou dar play. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Florentino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, ser deputado federal, depois ser eleito governador, 2 vezes senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Eu acho que ele se atrapalhou. Eu acho que ele viu que fez besteira e começou a tentar dar uma consertada, mas no final do dia não muda nada. Sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política. Um órgão que deveria ser a Corte Constitucional, ficar, presa na Constituição. Mas o Lula acha que seria uma coisa muito boa, né? Ele sempre sonhou com esse dia.
de você politizar um órgão que deveria ter um comportamento, né, preso à Constituição. Eu só estou comentando, na verdade, para quê? Para estar registrado, porque eu sei o que vocês pensam. Mas é sempre bom municiar vocês com mais informação. Qualquer pessoa que junta Lé com Cré já tem a sua opinião formada sobre isso. Mas é bom municiar. É bom mostrar porque tem pessoas que não acompanham o que acontece no Brasil, que aí, às vezes vê uma coisa dessa e fala, meu Deus, não é possível. Aí você fala, sim, é possível, cara. É por isso que você tem que acompanhar o que está acontecendo no país. Para de ficar só vendo notícia de futebol. No vídeo de ontem a gente comentou sobre um ponto que vem sendo levantado por algumas pessoas, inclusive, segundo o Rodrigo Rangel, jornalista do Metrópolis, que ouviu fofoquinhas de roda de togados de cortes superiores, algumas pessoas estavam criticando o Lewandowski, porque falam, cara, tá aqui reeditando o que foi o Moro, olha, o Moro julgou Lula e foi ministro do Bolsonaro, né, aí tá ruim. E a turma tá reclamando. Um monte de gente começou a reclamar. E, obviamente, tem a Globo para defender. Aí você vê a diferença do Moro para Lewandowski. Aí tem textão, né? O Moro assumiu o cargo no governo do principal beneficiado pela prisão do Lula, que ele iniciou. Olha, essa palavrinha é bacana. Até grifar aqui, ó. Ele não fala que o Moro prendeu o Lula. Ele fala que o Moro iniciou. Você não entendeu porque eu vou grifar isso. Essa já é a diferença total. E mais, a suspensão do Moro não foi só por conta disso. A suspensão do Moro se deu porque o governo Lula teve advogados monitorados. O Moro divulgou o áudio que impediu Lula de virar chefe do gabinete. Então, o Moro não divulgou o áudio. Ele tá falando aqui do Bessias. O Moro retirou o sigilo e o Jornal Nacional, o maior jornal do Grupo Globo, foi que compartilhou. Só fez tirar o sigilo. Só ganhou espaço e comoção pública porque o Jornal Nacional resolveu compartilhar. Foi o Jornal Nacional, não foi o Moro. Vamos continuar. O Moro anexou a delação do Palocci dias antes do primeiro turno. O Moro tomou a decisão que pediu Lula de se candidatar. Será que foi o Moro? Tá bom. A condenação e virou ministro do Bolsonaro. Ele tem um leque de motivos para ser considerado suspeito e, mais uma vez, mostra que a comparação não é adequada. Diz Otávio Guedes sobre o senador Sérgio Moro ter dito, depois do anúncio do Lewandowski, como novo ministro da Justiça, que aceitar cargo em ministério não é e nunca deveria ter sido causa de suspeição. E aí, quando fala da Lava Jato, pelo menos nisso o Deltan se move. Quando falavam disso na época Bolsonaro, o Deltan estava calado. Mas tudo bem, né? Não adianta ficar falando nada. E aí ele respondeu. Essa aqui é uma resposta do Deltan ao tweet anterior, que ele sai elencando algumas coisas. Aí você não entender porque eu grifei o iniciou. Que o próprio Deltan vai explicar. Além da passada de pano, o comentário do jornalista tem erros factuais básicos que desmentem o que ele tenta provar. Vamos lá. Moro era juiz concursado com 22 anos de magistratura, sem qualquer relação política pessoal ou profissional com Bolsonaro. Ao contrário de Moro, Lewandowski foi uma indicação política direta do Lula para o Supremo em 2026. Justamente em razão das boas relações pessoais entre eles. Então isso difere por completo o que aconteceu no governo Bolsonaro do que está acontecendo agora. Um já era juiz, quando tomou as decisões, o outro se tornou juiz da Suprema Corte por indicação política. Já existia uma relação. Dizem que, inclusive, a relação de ambos vem desde a década de 70, da questão lá dos metalúrgicos, do ABC, de sindicatos. Então não é a relação de agora. A primeira condenação de Lula foi confirmada pelo TRF4, que aumentou a pena, e também depois pelo STJ. Juridicamente, depois que o caso sobe para a segunda instância, o juízo da condenação passa a ser o TRF4 e sai da alçada de Moro. Lula só foi preso porque a maioria do Supremo, que o jornalista
convenientemente omite de sua análise, negou um habeas corpus preventivo solicitado pela defesa de Lula. Posteriormente, o TRF4 deu a ordem de prisão, que foi encaminhada a Moro apenas para execução. Então, por isso que ele fala, o Moro iniciou. É porque não foi o Moro que ordenou a prisão. Foi o TRF4. Ainda na resposta de Deltan, ele fala assim, o jornalista novamente omite vários fatos de sua análise. Omite que Moro deu a primeira sentença que condenou Lula em março de 2017, 15 meses antes do início do processo eleitoral de 2018. Bolsonaro sequer um candidato viável ou cogitado com seriedade pela imprensa e pela sociedade naquele momento. Omite que no primeiro turno das eleições de 2018 havia 13 candidatos oficiais, de modo que, se for verdade a sua tese, as decisões de Moro não beneficiaram apenas Bolsonaro, mas todos os demais candidatos. Isso elimina a relação de causa e efeito que o jornalista tenta provar entre as decisões de Moro e a eleição de Bolsonaro, a qual desconsidera todos os demais fatores complexos de uma campanha eleitoral. Novamente, diz que a decisão que impediu Lula de se candidatar foi de Moro, mas já vimos que o juízo da condenação era o TRF4 e quem autorizou a prisão de Lula foi o STF ao negar habeas corpus preventivo pedido pela defesa de Lula. E ele ainda fala mais algumas coisas. Essa é a Rede Globo. Este é o Brasil. E a gente tem que ir registrando porque ninguém mais tá nem aí, né? Ninguém mais tá nem aí, assim, a turma do consórcio. Cabe a nós, pessoas que não concordam com o establishment, sair pontuando algumas coisas. Quem também acha que o que está acontecendo não é bacana é o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Como vocês podem ver, ele critica a ida de Lewandowski para o Ministério da Justiça. Aspas para o ex-ministro. O caminho deve ser o inverso, do Ministério da Justiça para o Supremo. O ministro aposentado, ser auxiliar do presidente da República, demissível a qualquer momento, isso não passa pela minha cabeça. Mas, paciência, é o Brasil desarrumado. Quando eu falo assim, demissível é o seguinte, imagina, você pega um cara de 50 anos, 60 anos, você bota lá, pô, é ser ministro. O cara não se aposentou. O cara tá preocupado com o futuro dele. O cara quer fazer um bom trabalho, quer saber, pô, se eu for demitido aqui, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me aposentar? Agora o cara tá aposentado. Tá de boa. Aconteceu agora. Então, assim, em tese você não teria o mesmo medo, sabe? De ser demitido, de perder o cargo, etc. e tudo mais. Enfim. E aí, como eu disse pra vocês, teve duas notas que se completam. Ambas falam sobre os mesmos casos, assim, tem casos que ambas as matérias falam, mas tem casos que só a Folha de São Paulo falou e outros casos que só o Estadão falou. A Folha de São Paulo, ela não fala de coisas que extrapolam ali o círculo Lula. Não fala, por exemplo, de casos ligados ao PT. Que, querendo ou não, pô, o PT é o partido do Lula. Já o Estadão fala sobre isso. E aí eu quero comentar. A gente vale a pena relembrar e viver. Decisões de Lewandowski cruciais para Lula no Supremo envolveram o filho, Moro e Odebrecht. Não é o filho do Moro, é o filho de Lula. Ex-presidente da corte liberou material hackeado, trancou processos e criticou a hora de Moro para parte da justiça. Aí tá ali, né? Lewandowski, o novo ministro da Justiça no governo Lula, expediu em seu período como magistrado decisões e votos que foram cruciais para o encerramento definitivo de processos e investigações relacionados ao Lula. Foi ele, por exemplo, que primeiro despachou contra o uso de provas do acordo de colaboração da Odebrecht na Justiça e, posteriormente, ano passado, o Toffoli, né? Toda a utilização do material foi barrada em ações penais. Lewandowski se notabilizou como opositor veemente da Operação Lava Jato na corte, e foi crítico da nomeação do Moro para o Ministério da Justiça após a eleição de 2018, tendo citado esse fato em votos. Relembre algumas das medidas de Lewandowski. Primeira, liberação das mensagens da Operação Spoofing. No plantão judiciário do fim de 2020, Lewandowski concedeu acesso à defesa de Lula aos arquivos apreendidos pela PF no âmbito da Spoofing. Esse material continha as mensagens no aplicativo Telegram entre procuradores da Lava Jato, incluindo diálogos com o então juiz Moro.
Três destes diálogos já tinham sido publicados pela Intercept, pela Folha, as conversas, né? Você já sabe. O Ministério Público Federal foi crítico à liberação desse material em defesa de Lula e pediu que a mídia fosse revista, o que foi negado. A partir da liberação das mensagens, vieram à tona centenas de páginas de outras conversas dos procuradores por meio de perícia feita por contratados da defesa de Lula. Essas novas mensagens acabariam servindo de base para duas medidas posteriores, também de responsabilidade de Lewandowski: a anulação do uso de provas do acordo de colaboração da Odebrecht e a paralisação de ação penal da Operação Zelotes, que mirava negócios do filho mais velho de Lula, o Lulinha, né? O Luiz Cláudio. Aí outra, declaração de parcialidade e anulação das medidas de Moro. A mais importante das medidas favoráveis a Lula no Supremo foi a declaração de parcialidade do Moro na condução de casos contra o hoje presidente. A decisão não só contribuiu para devolver os direitos políticos do petista, permitindo sua candidatura em 2022, como anulou as provas que tinham sido coletadas em buscas em 2016. E se inviabilizou processos a que Lula ainda respondia no Paraná, São Paulo e no Distrito Federal. A parcialidade de Moro foi decidida em sessão da segunda turma por 3-2, com o voto do Lewandowski, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia. E aí quem votou contra? Cássio e o Fachin. Cássio até votou contra, olha só. Entre os motivos para Moro ser declarado parcial, estava a ida para o Ministério da Justiça de Bolsonaro. Lewandowski disse ver motivações políticas, demonstradas, entre outros fatos, pela aceitação, ainda antes do término do segundo turno das eleições presidenciais, do convite para ocupar o cargo de ministro da Justiça. A gente acabou de comentar, né, que não tem relação causal entre as duas coisas. A outra, invalidação do uso de provas da Odebrecht. O uso em processos judiciais de provas entregues pelos executivos da Odebrecht está hoje barrado por ordem do Supremo. A origem e o precedente desse impedimento estão em decisão de Lewandowski sobre o processo de Lula no âmbito da Lava Jato, relacionado à empreiteira. Em 2021, o então magistrado aceitou o pedido da defesa e vetou a utilização do material do acordo de colaboração em ação sobre a compra de terreno para o Instituto Lula. À época, Lewandowski citou fatores principais. As mensagens trocadas entre os procuradores apontavam que as provas da Odebrecht não tinham sido manuseadas com as devidas preocupações, e o então juiz Moro, já considerado parcial, havia despachado na aceitação do acordo da empreiteira. Aí diz que, posteriormente, o entendimento pela invalidação das provas foi referendado pelos colegas do Supremo e estendido para outros réus. E isso aconteceu sob críticas do Fachin e da PGR. Mas, graças a Deus, o Lula tem o apoio do Lewandowski. Até que, em setembro passado, o TOF determinou a paralisação ainda mais ampla do uso do material fornecido pela empreiteira, que repercutiu internacionalmente. Essa daqui é boa demais. Essa daqui talvez, aos meus olhos, seja ainda mais importante. Porque o que é mais importante que a família, né? O que é mais importante do que a família? E você ajudar um filho, rapaz. Oh, meu Deus, que coisa bacana. Em 2022, Lewandowski suspendeu a última ação penal que ainda estava em andamento contra Lula. A medida permitiu a Lula disputar a campanha eleitoral daquele ano sem ter processos ativos a seu desfavor na justiça. O caso não era relacionado à Lava Jato, mas sim a Zelotes, que tramitava no DF. Nesse processo, Lula e o seu filho Luiz Cláudio eram acusados de participarem de um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a compra de carros suecos pelo governo brasileiro. Segundo o Ministério Público Federal na denúncia, houve uma simulação de prestação de serviços por uma firma de Luiz Cláudio que recebeu R$2,5 milhões de um escritório apontado como sendo de lobistas. O então magistrado acatou argumentos da defesa que novamente se baseavam em mensagens trocadas entre procuradores e apreendidas na operação spoofing. Mas o dinheiro aconteceu, teve esse dinheiro, teve o recebimento desse dinheiro, ou foi uma anulação puramente processual? O processo não seguiu os trâmites devidos, né? Mas é bom saber isso. Encerramento de ações no DF.
Após Lula assumir a presidência em janeiro do ano passado, Lewandowski determinou o encerramento de 3 ações criminais contra o presidente que já estavam suspensas. Estava suspensa, agora encerra de vez. Encerra para ninguém poder reabrir. Além dos casos de compra do terreno pela Odebrecht e dos caças suecos, também foi afetado um processo originalmente aberto em Curitiba, que abordava doações feitas pela empreiteira para o Instituto Lula, que com certeza não tinha nada de errado. A Odebrecht doa dinheiro para o Instituto. Não, óbvio que tem nada demais. Tem nada demais. Aí o Estadão relembra outras, que abrange agora o PT. Por exemplo, né, a manchete é: decisões de Lewandowski, novo ministro da Justiça, em favor de Lula e do PT. Voto para absolver José Genuíno e José Disseu no primeiro grande escândalo de corrupção da era petista, que foi o Mensalão. Lewandowski foi o revisor do julgamento do escândalo do Mensalão e votou em 2012 para que José Disseu e José Genuíno fossem absolvidos da acusação de corrupção passiva. Esta também foi sensacional. Ainda mais quando a gente olha o caso Bolsonaro, né? Bolsonaro com o encontro lá, né? O evento com os embaixadores. Meu Deus, democracia em risco. Direitos políticos de Dilma na votação do impeachment. Em 2016, quando era presidente supremo, Lewandowski presidiu o julgamento que levou ao impeachment da Dilma. Isso no Senado, né? Ele permitiu, a pedidos de aliados da petista, que os senadores votassem separadamente a cassação da petista e a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. É o famoso fatiamento. O resultado foi que a petista precisou deixar o Palácio do Planalto, mas manteve a prerrogativa de disputar eleições e assumir cargos na administração pública. Foi impeachment sem cassação. Foi impeachment sem virar inelegível. Só no Brasil, né? Com isso, Dilma pôde se candidatar ao Senado de Minas em 2018. Perdeu. Em novembro do ano passado, o Supremo rejeitou por unanimidade uma ação que discordava do fatiamento feito por Lewandowski. Ao todo, 6 mandados de segurança provenientes do Congresso pediam que a decisão do magistrado em dividir a votação fosse anulada. A turma não vai ver isso. E, para fechar essas ótimas decisões, ano passado, já no governo... Aí você vê, ó. Não, porque eles tentam pegar um caso, 2017, 15 meses antes de Bolsonaro, né, ser o candidato, ter as eleições, que não era o grande candidato. Não, olha, aí cria uma relação causal. Aí agora você tem uma decisão tomada por um partido, né, que inclusive estava fechado com o PT durante a eleição e que foi tomada no governo Lula. Suspensão de trecho de lei que impedia políticos em estatais. Pouco antes de se aposentar em 2023, Lewandowski suspendeu trechos da lei das estatais e abriu caminho para a indicação de políticos em empresas públicas, tema de interesse do governo Lula. Lewandowski acolheu parcialmente uma ação do PCdoB, partido aliado de Lula, para derrubar a quarentena de 3 anos imposta a políticos. E agora ele tá aí, né? Tá aí. Tá aí para uma missão. Tá para uma missão. Eu fui convocado para uma missão. Eu fico me perguntando qual missão é essa. Um projeto de país. Mas brincadeiras à parte. Mais uma vez, eu quero ser chato nisso. Tá se discutindo desde o ano passado quem vai ser o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. E os pontos que mais incomodam a imprensa era puramente a disputa dos grupos políticos. Saber qual grupo político iria emplacar o seu nome. Era isso. O assunto segurança pública, que é relativo a essa pasta, ele não tem a mínima importância. O consórcio não tá nem aí. Nem aí. E voltando aqui para outro ponto, veja que interessante. Foi convocado para uma missão, vírgula. Essa primeira parte tanto faz. Agora, olha o que ele diz depois. Um projeto de país.
Lewandowski tá roubando nossa agenda, viu? O Lewandowski tá ficando esperto. Lewandowski tá esperto. Mas olha quando eu falo, gente, precisamos discutir um projeto. O que a direita quer, ou pelo menos o que a direita não quer. Se a gente já sabe que não quer, já é um começo. Já é um bom começo. Saber o que a gente não quer. E tá aí, ó. 2024 não vai estar pensando nisso. Pensando nisso porque tem eleição municipal e tem 2026. A turma tá fazendo autocrítica. Lembra lá daquela live lá no início do vídeo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre educação. E eu já nem lembro qual era o outro tema que eu falei. Não, isso aqui a gente vai voltar lá na frente. Não foi o Márcio Macedo, não foi a Nízia. Não foi. Foi a Michelle, acho que é autocrítica, enfim. A gente vai voltar a falar de educação. Independente disso, né? Estava eu ontem no Twitter e eu me deparei com essa postagem. Que depois eu fui conversar com uma pessoa no privado para tentar ter mais informações. Eu ia até trazer uns pedaços do chat que no primeiro momento ela falou, pô, eu autorizo. Só que a pessoa começou a ser atacada. Principalmente por pessoas de esquerda. Mas ela também recebeu uns comentários mal criados da turma da direita. E ela falou, pô, eu vou trazer em vídeo, não mostra a minha arroba, né? Não mostra o nome da escola também. Ela deu as explicações dela porque aí você deve imaginar, nem imagina um negócio desse circula, aí a escola descobre, aí ela começa a ser perseguida na escola. Estudante de ensino médio. Esse é o meu quadro de horários do terceiro ano do ensino médio. O último ano na escola. O ano que é preparatório pro Enem, né? Basicamente. Antigamente era vestibular. Não tem história. Não tem geografia. Não tem física. Não tem química. Não tem biologia. Não tem história e geografia. Essa é a educação do Brasil. Parabéns aos envolvidos. Aí você vê, ó. As aulas começam às 7, terminam meio-dia e 15. Segunda-feira, as suas aulas começam com ação. Está em suas mãos. Ação está em suas mãos. É um negócio assim, falar, rapaz, é quase um convite a se tornar militante, né? Aí tem língua inglesa, educação física, beleza. Aí você fala, pô, mas isso não é letiva? Não, é letiva ali, ó. Na terça-feira. Na terça-feira você escolhe o que você quer. Você pode ir para mais de exatas, mais de humana, mais disso, mais daquilo outro, beleza. Aí depois você tem de olho na rede digital. 2 aulas disso. O que será que o professor vai ensinar? Vai pegar umas postagens da direita, né? Para fazer fake news na sala de aula. Depois, projeto de vida. Um projeto de vida é mais importante que um projeto de país, né? Em termos individuais, mas... O que isso tem a ver com o ensino médio terceiro ano, né? Aí tinha lá eletiva 3, na quarta e vem. O que rola por aí? Tem cara que ser mais uma nota onde o professor vai falar, por exemplo, teve algum assunto aí woke, identitário, no Big Brother, né? Aquelas decisões de preconceito, diversidade, o professor leva para discutir em sala de aula. É a cara do professor de história ou do professor dessa matéria. Depois tem de novo, a ação está em suas mãos. Aí na quinta, parece que fizeram de propósito. Não, coloca aí matemática e português, que é importante. Porque aqui é basicamente um convite pro aluno faltar. Pro aluno não ir pra escola. Eu falo assim, não, cara. Quinta-feira é o único dia que você realmente tem que vir. É o dia que realmente tem aula. Que é português e matemática. Aí na sexta tem sociologia. E depois o que rola por aí de olho na rede digital. É o dia que... Sexta-feira, né? Um dia mais leve. Pra você já sair inteirado das fofocas do final de semana. Aí eu falei, rapaz, aí... Silvano, isso aqui deve ser fake news. Aí eu, até já adianto, papo, perguntei. Eu falei, pô, menino aí, me conta isso aí. Isso aqui é verdade, não é verdade? Tem mais informações? Ela falou, pô, você pode checar lá no site da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro que você vai encontrar. Lá fui eu. Ela me deu o número, o nome da escola. Me deu o número da turma dela. Coloquei lá os dados. Ela me falou, pô, não divulga. Então, pô, não vou divulgar. Vocês podem ver ali, ó. A mesma grade. A mesma grade, ó. A dela, a minha. A minha tá até com a letra um pouquinho diferente. Tudo bonitinho, ó. Educação, governo. Site oficial da CE Educ. Tá aí. É a grade oficial. Aí ela saiu
fazendo... Ah, não. Aí eu lembro. Eu fiz um comentário, eu perguntei pra ela. Já eu mostro o comentário que eu fiz certinho. E aí, pra não deixar dúvidas também, sei que ali já tá o site oficial da Secretaria de Educação. Você vê, ó. F. Vasconcelos. Kim, a rede estadual paulista está exatamente assim. Eu sou professor efetivo. Basicamente, no ano que antecede o ingresso na universidade, os alunos têm aula de projetos. Um mais besta do que o outro. Os professores da rede reclamam disso há tempos, mas não são ouvidos. O outro cara é o comentarista da vida como ela é. Kim, em São Paulo é assim. Nesse ano recebi alunos de lá que vieram com notas apenas de português e matemática. Acredito que nossos deputados de São Paulo poderiam nos esclarecer acerca disso. Aí um perfil chamado William. Minha sobrinha, que está no ensino médio, me diz que realmente estão tirando as matérias como História, Geografia, Ciências, Biologia e Física. O que está acontecendo? Alguém pode explicar? Eu explico. Isso daí é o tal novo ensino médio. É o novo ensino médio. E aí a menina que postou o horário dela, ela fez com que outras pessoas se sentissem motivadas a também postarem. De colégios diferentes, de locais diferentes. Aí, ó, quadro de horários da turma de matemática. A turma do lado da minha. A colega de sala mandou. Educação física, cidadania financeira. Aí você fica, a cidadania financeira deve ser importante, porque é para aprender a lidar com dinheiro, etc. Tá, mas calma. Porque na terça-feira, eu não grifei, você tem matemática e finanças. Será que a parte de educação financeira não está em matemática e finanças? O que será que é cidadania financeira? Será que não há aula de militância? Para falar das desigualdades do Brasil e etc., né, dos burgueses, malvadões, aquela história, aquele papo para converter gente? Não sei. Aí tá ali, né? Projeto de vida, tudo mais. Além de sociologia, esse daqui também tem um monte de matemática, tem um monte de matemática. Aí, da minha amiga, de outra escola do Rio de Janeiro. Matemática, né, português, sociologia. Na terça, projeto de vida. Na quarta, vamos jogar. E práticas sustentáveis diversificadas. Minha Nossa Senhora. Mais um. Relicário de heranças. Que é isso, bicho? O que é relicário de heranças? Será que vai falar das heranças dos povos originários, de como é importante dar terra pros índios, defender as ONGs, dar dinheiro pra WWE? Vai fazer o que não sei. E tem envelhecimento da população brasileira, tá? E vai falar o que sobre isso? Fazer militância em torno de questões previdenciárias? Não faço a mínima ideia. Aí tá aqui, ó. Quem és tu, cidadão? Quem és tu, cidadão, né? Descubra-se. Sabe? Não é mimimi, não quer estudar. Não, pelo contrário, eu quero estudar em paz. Sério, eu sempre fui aluna nota 10, dedicada e que nunca estudou por obrigação e sim por prazer, mas eu cansei, não dá mais. Eu queria fazer qualquer coisa pra mudar isso, é desumano. A pessoa que postou a thread tá reclamando, cara, é desumano. Aí vejam como são as coisas. Essa foi a postagem que eu tinha feito e que eu recebi aqueles comentários anteriores. Dos professores atestando, cara, eu sou professor, isso tá acontecendo. E eu mostrei pra vocês o site oficial da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, mostrando, cara, ela tá falando a verdade. E aí quando eu perguntei, a pessoa tinha uma foto no perfil que não só a foto no perfil, como a arroba dela remete a uma pessoa que ninguém da direita gosta. E eu fiz a seguinte pergunta, ó. Cara, você poderia, o nome da escola, né, comeu palavra, me passou o nome da escola? Essas imagens são do site oficial da escola, e-mail, ou você colocou no Excel? Queria entender melhor para poder repercutir isso para mais pessoas. E assim como eu recebi comentários de pessoas atestando que é verdade, eu recebi comentários assim, ó. Tu ainda leva a sério? Olha o perfil. Olha o perfil, cidadão. Olha o perfil, o cidadão. É bait. Bait assim, é armadilha. Olha a foto de perfil. Cuidado. Todos os perfis que comentam são corujas. Provável de ser um bait. E eu fico triste de ver isso. E eu entendo. Eu de coração entendo essas pessoas.
A gente tá no estado de coisas no Brasil tão triste. O estado de coisas no Brasil é tão triste que as pessoas, elas perderam a confiança. Perderam a confiança. Isso daqui é o nós contra eles, da turma do Lula. A direita, ela vem sendo tão atacada por tanto tempo que as pessoas estão tão reativas, sabe? O cara vê uma bola de assoprar, o cara acha que é uma cobra. Eu realmente entendo, eu não julgo, eu não consigo jogar, eu entendo que é isso. Porque algumas vezes, às vezes eu vou ler comentário, eu leio o comentário, eu fico com ódio, aí eu leio de novo e falo, opa, peraí, eu li muito rápido, eu comi uma palavra, acabei de acordar. Acabei de acordar, a pessoa tá sendo generosa e gentil comigo e eu fiquei com raiva dela. Por quê? Porque a gente tá tão reativo, gente. Perceba como são as coisas. Eu tenho a mais absoluta certeza que todas essas pessoas que comentaram isso, elas estão preocupadas com a educação. Elas querem uma educação melhor. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com o nosso país? As pessoas estão assim, cara, sabe? Vê os indicativos, vê a foto do perfil, vê a coisa que segue, os comentários que compartilha. Cara, isso deve ser alguma cilada. E dá pra entender. A gente tá passando no Brasil por uma crise de confiança. Eu vejo que, sei lá, porque eu faço isso tão frequentemente que você vai calejando. Não sei se é porque você vai calejando ou eu posso ter algum tipo de resistência diferente. Mas eu vejo que eu ainda consigo ler, mesmo comentários da turma da esquerda, e não ficar com, sabe, me mordendo de raiva. Assim, meu Deus do céu, que absurdo que eu tô lendo. Tem muito comentário que é absurdo, você já deve ter visto vários. Sabe? E às vezes tem até uma coisa interessante. Às vezes outro traga um comentário de alguma pessoa que pelo menos não é da bolha de direita, não é da bolha bolsonarista, que eu falo, gente, olha isso aqui, aquele ponto, pá, tem uma coisa, tem outra. Olha o que tá acontecendo com o Brasil. E aí eu pergunto pra vocês, porque eu não tenho uma solução. O que nós poderíamos fazer pra gente melhorar esse cenário? O que nós poderíamos fazer? Porque isso daqui, cara, são pessoas cansadas de serem perseguidas. Cansadas de serem enganadas. Mas isso daqui é de doer. E você vê, a pessoa que fez essa postagem, ela tá preocupada com a educação. Ela tá reclamando. Não é um... As pessoas estão nessa exatamente por atestar que, poxa, não é uma pessoa de direita, não é uma pessoa bolsonarista. Mas você vê que ela realmente tá preocupada. Ela tá reverberando. Ela tá mostrando isso de outras escolas. Ela tá fazendo uma campanha, tentando alertar pessoas, ela marcando todo mundo pra alguém jogar luz nesse assunto. E quem que se preocupa com isso na maior parte do tempo? Sério mesmo, assim, sem tentar politizar muito. Poxa, o pessoal da esquerda precisa tomar uma chacoalhada. Fala, pô, galera, eu não acho que os caras fazem isso, sabe, de forma inocente. Mas no final do dia, na maior parte do tempo, são as pessoas de direita que estão mais preocupadas. E aí muitas vezes os jovens de esquerda, eles acham que não, eles acham, a turma da direita, não sei o que, blá, 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 quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, e às vezes eles não percebem. E a gente não tá conseguindo chegar nessas pessoas. É uma pessoa que tá pedindo, gente, eu só quero voltar a ter aula das matérias comuns. É só isso que eu quero. Como chegar lá? Aqui foi outra postagem de outro professor da rede de ensino. E ele falando sobre esse projeto de vida, né? Ele fala, ó, infelizmente, é a isso que a educação do Rio de Janeiro se reduziu. Um bando de pseudodisciplinas obedecendo ao Grupo Lema. Eu mesmo perdi minhas aulas de história e em 2024 vou ter que lecionar projeto de vida. Lembrei. O que eu ia falar lá na frente ia falar sobre isso, que era autocrítica. Olha aquela notícia contra a Michelle. Os petistas preocupados em falar para mais pessoas. Esta daqui é uma agenda que nós somos totalmente contrários. Eu acho que a maior parte das pessoas de direita são a favor daquela educação, né? Sem muito tititi, sem muito... Cara, português, matemática, ciências, física, química, que é o bem diretaço. Mas a gente não tá conseguindo chegar. Como chegar lá? Né? Qual seria a autocrítica? O que tá faltando para nós? Mas beleza. Ensinar projeto de vida. Já baixei o conteúdo de projeto de vida do ensino médio e estou organizando as aulas conforme manda o sacro figurino da educação verdadeira.
Já selecionei textos de Platão, Aristóteles, Henry Ford, Napoleon Hill, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Julian Brenda, Sertilanges, Regine Pernod, Le Goff, Mises e Camus. Só não sei como conseguirei financiar a xerox dos conteúdos, mas isso fica para depois. Quem tiver curiosidade do conteúdo proposto para Pé de Vida, veja e chore. Esse daqui é um professor que é exceção à regra. Exceção à regra. É um cara que vai levar e depois faltou um quarto... Agora eu tô lembrando. Faltou um quarto tweet que ele fala que o primeiro texto dele vai ser um texto de Olavo de Carvalho. Lá do Imbecil Coletivo. É um cara que é mais à direita. Que vai abordar sobre isso. Mas se essa matéria, ela dá liberdade para você levar textos mais à direita, qual a chance da gente ter vários conteúdos de esquerda? Porque, em tese, a maior parte dos professores das redes de ensino, a maior parte deles está um pouco mais à esquerda, né? Isso é meio preocupante. Aí tá ali, ó. Site oficial do governo do Rio. Projeto de vida. O projeto de vida é um componente curricular do novo ensino médio, ofertado dentro dos itinerários formativos. O seu objetivo principal, de acordo com a lei da BNCC, é permitir que os estudantes construam seus próprios projetos de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, desenvolvendo competências cognitivas e socioemocionais que permitam pensar no seu futuro depois da escola. O projeto de vida busca valorizar os saberes e as vivências culturais para além dos conteúdos tradicionais do currículo, visando a educação integral dos estudantes. Aí eu estava lembrando aqui agora. Se eu não me engano, foi no episódio número 97 que eu abordei sobre a BNCC. Dá uma pausa aqui. Tô dizendo 97. Era um episódio que foi tão doce. Eu começava a falar do Renova BR, falar do Deltan, aí ó, Luciano Huck, mais Luciano Huck, Turma do Lema, Renova BR, Fundação Lema, Tabata Amaral, né? Aí falava do Paulo Artung, como o Randolfo Rodrigues estava, né, tentando ver se emplacava, o Artung e o Luciano Huck para ser candidato, em busca de renovação, eu falava mais do Renova BR. Foi a primeira vez que eu usei esse fundo, né, assim, mais bonitinho. Aí falava de Eduardo Mufarege, falava da Croton, a Torpona, a questão da educação. Nova orientação do Partido Novo incomoda afiliados. Aí tava o Eduardo Mufarege, Moro, né, tudo, Moro, enfim. Agenda 2030, a gente falando tudo sobre isso. Tarpon, Somos Educação, né? Turma do Lema. E aí começava, ó, BNCC. E lá atrás, como mostrar para esses estudantes que estão mais à esquerda, cara, isso é a nossa pauta. Hoje é o vídeo 1539. No 97, nós da direita já estávamos falando contra a BNCC. E aqui eu destacava coisas estranhas da BNCC em relação ao ensino religioso. Coisas da BNCC em relação às ciências, que estava gênero e orientação, né? Dimensão da sexualidade humana, respeito à diversidade, cidadania dentro de ciências, geradores de diversidade biológica, né? Ambiente genótipo e porque as diferenças de condições sociais não são suportadas por fatores biológicos, mas sim por históricos. Diversidade explicada pela diversidade fenótipa, direitos e deveres, pertencimento à sociedade, direitos e deveres dos cidadãos. Né? Tem coisa, agenda woke, né? Vocês estão ligados. Socioemocional. Isso aqui vem tempo de vida, né? Com certeza. Aí tinha ética e cultura. Família tradicional versus a família moderna. Ó, esse primeiro aqui. Ó, família tradicional versus família moderna. Ai, meu Deus do céu. A indústria alimentícia, o sofrimento animal e o uso de agrotóxicos como um problema socioeconômico. Olha aí. E a gente comentando aí recentemente várias matérias mostrando, olha, eles querem que a gente pare de comer carne. Eles estão tentando criminalizar comer carne vermelha. Olha ali, ó. Olha o agrotóxico. Rapaz! Eu nem lembrar de tudo isso. Economia e produção, violência, ó, machismo. Fala de machismo. Ai, meu Deus do céu, velho. Tinha um monte de coisa. É história. A história tinha várias. Olha aquele segundo, ó. Não, o primeiro. A vida em família. Diferentes configurações em vínculos, né? Configurações de família. Tem algumas diferentes. Diferentinhas. Narrativa sobre familiares. Narrativa sobre escola. Formas de vínculos sociais.
Convivência e responsabilidade, formações familiares do século XXI e formações familiares do passado. Para deixar claro, ó, lá atrás era uma coisa, agora a família é a família do futuro, a família da picanha. As diferentes formas de organização da família e da comunidade, os vínculos pessoais e das relações de amizade. Família monoparental, homoparental, adoção, diversidade. Lindo demais. Ó, o último ali, ó. Anarquismo e protagonismo feminino. Movimentos civis da história do Brasil. Anarquismo no Brasil, sindicalismo, feminismo, movimento negro no Brasil e integralismo. Aí o de cima. O mundo em conflito. Primeira confusão, né? Papapá. Questão da Palestina. Revolução Russa. Crise capitalista de 29. Capítulo no século XX. Crise de 29. Estado keynesiano. Neoliberalismo. Revolução Russa. Czarismo. Socialismo real e científico. Trotskismo. Leninismo. Stalinismo. Aí tem tudo menos, sei lá, bicho. Olha, não vou nem falar, tem que ter coisa aí ligada a conservado. Não, nem isso. Aí falava que eram os deputados eleitos lá ligados a grupos políticos, né? Que o cara foi eleito e tinha ligação com o grupo político. Aí tem gente que era ligada ao Renova, gente que era ligada ao Reps, ao Lema, ao Acredito, ao Livres, ao Agora e gente que era ligada a mais de um grupo. Relembrar e viver. Falamos isso há quase 1.500 dias atrás. Aine Klucker, MBL, Fábio Osterman. Jesus. Thiago, isso foi um dossiê bacana. Tava aprendendo como é que fala um dossiê. Ó. Bancada Lema, os políticos da paz pelo segundo homem mais rico do Brasil. Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar. Nem pensei que o vídeo ia seguir esse rumo. Vai, porque eu não tô conseguindo. Mas fechou, foi. Fechou aqui a apresentação. Tá gravando. Aí pronto. Aí vamos voltar. Estamos aqui em pré de vida, né? Governo Lula encerra o ano com 194 milhões de cortes em livros didáticos. Bacana aí, viu? Qual é o projeto de país da direita para a educação? Que tá claro, gente, que nem os estudantes estão satisfeitos. Nem os estudantes estão... Ou pelo menos tem alguns estudantes que não estão satisfeitos. E aí, pra fechar, que tinha muito mais coisa, mas não vai dar tempo, esse texto aqui abre um leque para outras discussões, mas principalmente vai ficar para amanhã. Porque é tipo o caso da Jovem Pan, onde você começa a gerar uma jurisprudência. Um assunto vai levando outro, vai levando a outro, e aí fala de educação, diversidade, e vai falar sobre um caso que aconteceu em Harvard e o que está acontecendo no Brasil em termos já de decisões de tribunais de justiça, de novos concursos, que agora tem cota para isso, cota para aquilo, mas a gente comenta depois. Só que vejam só, calcinha com bolso. Tem até a ver com a questão do Lewandowski, essa nota. Vai cair bem. Estamos admitindo que o furto de celular acontecerá em toda festa de rua ou mesmo sem festa. E o que é que o Sandenberg queria falar? Apareceu na categoria esperteza. Calcinha com bolso de zíper na frente para levar o celular. Novidade para o carnaval. Uma espécie de contra-malandragem para escapar dos furtos, devidamente anunciada nos sites de roupas femininas. Coloquei no Google calcinha com bolsa e aparecem diversas opções de modelos e preços. Há cuecas também, mas não tem, digamos, a mesma graça. A recepção da imprensa foi positiva. Grande sacada, sair massa, calcinha com bolso. O que fazer, né? Trata-se de um trade-off diante de uma onda de furtos e arrastões. A ideia, ao que parece, saiu do Rio de Janeiro, mas o problema é nacional. Na festa da virada do centro de São Paulo, um cara foi apanhado com 17 celulares, e isso antes da meia-noite. Nos divertimos com a história quando comentamos na CBN, mas depois tem um baixo astral. Caramba, gente. Então estamos rindo, porque neste carnaval seremos mais espertos do que os bandidos. Estamos nos acostumando a viver nesse caos de violência e insegurança que se tornou o Brasil.
Estamos admitindo que o furto de celular acontecerá em toda a festa de rua, ou mesmo sem festa, num simples passeio na praia ou no parque? É da vida social? A resposta logo só pode ser algum truque de sobrevivência. E se o bandido for violento? Aí é torcer para escapar com o mínimo de danos. Estamos nos acostumando com o errado, com o crime, com o pouco que já está bom. Revela falta de confiança nas instituições, nas leis e nas pessoas que deveriam garanti-las e um certo desânimo com o país. Há pelo menos 4 décadas, a economia brasileira segue nessa toada. Algum crescimento, inflação, pasmaceira, recessão, pequena recuperação, outra estagnação. Na medida, o PIB e a renda real evoluem em torno de 1% ao ano. Por que não se consegue, ao menos, imitar os bem-sucedidos? Considerem a educação. No final do ano passado, comemorou-se por aqui discretamente o resultado do PISA, né? Os alunos brasileiros quase não sofreram perdas, né? Porque isso já está tão ruim que não deu que piorar. Pouco se notou que o padrão vinha de muito baixo, de onde é difícil cair. E se deixou de lado o principal. Os alunos das escolas privadas foram bem, enquanto os estudantes das públicas ficaram entre os piores desempenhos do mundo. Parecia jogada política, escondeu ruim. Pensando bem, foi o costume. A escola pública é ruim, assim mesmo. Em alguns estados foi boa até os anos 60, daí foi piorando, em meio a infindáveis discussões sobre o melhor método educacional adequado ao Brasil. Há países ricos com boas escolas públicas, há países emergentes, especialmente os asiáticos, que deixaram a pobreza enquanto melhoravam a qualidade de suas escolas públicas. A relação é direta: escola boa, produtividade da mão de obra, crescimento forte e melhor distribuição de renda, porque os pobres têm oportunidades educacionais próximas às dos ricos. Há escolas públicas de qualidade em diversas cidades brasileiras. Isso quer dizer que, mesmo aqui, sabe-se como ensinar língua, matemática e ciência para o mundo da inteligência artificial. Para todo lado onde se olha, sabe-se o problema. Olhando um pouco em volta, encontram-se as soluções corretas. E a gente aqui inventando calcinha com bolso de zíper. E aí eu puxo mais uma vez a importância da gente discutir um projeto de país. Porque o ser humano, por muitas vezes, ele não consegue desejar o que ele não sabe que existe. E como vocês estão vendo, a gente está começando a se acostumar com o absurdo. Assim, o absurdo, 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 absurdo. A gente tem que mostrar que existe. Existe algo. Existe algo. Existe algo. Você vê, vez ou outra, quando vão falar de educação que deu certo, citam que Sobral. E é porque Sobral meio que deu certo, as pessoas sabem que tem. Ele sai citando Sobral, 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 Sobral. Imagine você pega um estado, Santa Catarina, que já tem uns indicadores melhores. Que ainda assim o pessoal vai, tá dando certo porque os indicadores são melhores. O Jorginho Melo, chama lá os prefeitos. Poxa, vamos aqui conversar entre nós, o que é que dá pra fazer? Beleza que tem esses direcionamentos aqui que vem de cima pra baixo, né? Uma base nacional, curricular, papapá, isso mesmo. Mas, cara, o que é que dá pra fazer pela gente? Isso aqui, pá, aí vai e faz. Aí Santa Catarina consegue fazer uma revolução na educação. Aí todos os estados falam, pô, sacanagem, bicho. Como é que esses caras conseguiram fazer isso, velho? Agora tá todo mundo aqui no meu estado reclamando porque quer ser igual a Santa Catarina. Aí começa a discussão, né? Olha, e aí? Então, na Santa Catarina deu certo porque o governador e os prefeitos se uniram, tal, pô, bacana. E foi. E o Jorginho Melo se uniu com todos. Nem pros petistas o Jorginho Melo fechou as portas. Aí o cara fala, rapaz, aqui o governador petista do meu estado só pensa em perseguir a oposição. É um inquisidor aqui no meu estado. Poxa, olha como essa galera da direita é diferenciada, viu? Olha como a agenda que esse pessoal da direita... Rapaz, velho. Se a direita fez essa... Eu vou botar alguém da direita aqui também. Eu vou botar alguém da direita que eu tô preocupado com a educação do meu filho, dos meus sobrinhos, disso, daquilo, outro. A gente precisa mostrar, pelo menos... Sabe? Que existe. Existe, cara. Você não sente porque você sequer sabe que existe. Mas existe. Existe. Existe um caminho onde as coisas podem melhorar. E educação, gente, não tem nem ligação assim, cai com verba com isso, com aquilo outro. Quando de vocês aí, os mais velhos, estudaram que o professor só tinha o giz. Era só o giz e o apagador, as aulas eram infinitamente melhores do que as aulas hoje em dia, cheias de PowerPoint disso. O cara só faz um monte de coisa e não explica nada, o aluno finge que entende, o professor finge que dá aula.
Precisamos de um projeto de país. Precisamos. Para mostrar e colocando em prática. Onde der, nos municípios, a gente vai reverberando, fazer com que as pessoas no Brasil que não são politizadas sintam inveja e falem assim, cara, eu quero esta realidade para mim. Como é que faz para ter essa realidade? Ah, é votando na direita? Então eu vou votar na direita. Vou votar na direita. E é isso. Vou mandar o vídeo lá no Metrópole, lá no Telegram. Link tá sempre na descrição. Se gosta do meu conteúdo, quiser me ajudar mais um pouquinho, posta no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com sem BR, né? Pimpa.com, tem BR. Lá tem tudo isso registrado. E dia 15 agora sai o Atlas de novembro. Compartilha o vídeo, volta amanhã e eu deixo aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!